Vamos criar uma capa de revista, uma composição para a capa de revista, um exercício partindo desta figura, né, desta ilustração digital feminina, né? Então nós vamos criar aqui um papel do tamanho de uma capa de revista, né? Então, clicando em Arquivo, Novo, nós vamos trabalhar em centímetros, tamanho da largura 21 centímetros por 28 centímetros, resolução 300 dpi, cores CMYK, criar. Então fizemos aqui o papel para criar a capa. Vamos tirar esse cadeado e digitar aqui fundo. Bom, para a gente criar esse fundo dessa capa de revista, nós podemos trabalhar degradê, textura, uma imagem, trazer uma imagem escolhida, né, na web, ou de uma ilustração que você fez, uma fotografia. Qualquer imagem pode ser um fundo desta capa. Vamos trabalhar, por exemplo, com um degradê, né? Então, com as ferramentas aqui, essas ferramentas do Photoshop. Nós temos a área de primeiro plano e a área de cor de plano de fundo. Aqui eu vou colocar uma cor, por exemplo, vou escolher um tom de azul, ok, e aqui eu vou colocar um tom de cinza, assim. Então eu escolhi dois tons aqui. Para eu fazer o degradê, eu vou clicar na ferramenta degradê, ela está aqui, ó. Degradê, com a ferramenta degradê eu posso puxar uma linha e ela vai me dar um degradê dessas duas cores. E na medida que eu puxo a linha para o lado que eu quiser, ela vai mostrar esse degradê de uma outra ótica. Eu posso inverter a cor, cinza embaixo e azul em cima, ou ao contrário também. Aí a gente define como a gente quer, né? Assim a gente define a posição do degradê cada vez mais próximo, e quando a gente abre mais, a gente tem um degradê mais suave, assim. Então, dessa forma, a gente trabalha a ideia do degradê, por exemplo. Eu vou partir, então, desta imagem para levar para o papel e trabalhar com essa ilustração. Só que eu não quero fundo. Então, ferramenta Mover, eu vou fechar a camada Fundo, a camada Assinatura, e só vou pegar as imagens relacionadas à ilustração. Então, vou clicar na primeira imagem lá em cima, que é a pele, até a última, segurando a tecla Shift, cabelo. Então, eu selecionei todas. Vou clicar em Ctrl E e vai virar uma camada única com o Ctrl E. Essa aqui embaixo também não precisa, então só a camada da ilustração. Essa camada eu vou clicar em Ctrl C, eu venho para cá, Ctrl V. Ela veio para esta página, né? As duas são 300 dpi, então ela já tem um tamanho que eu quero aqui. Bom, essa imagem eu posso diminuir, aumentar, clicando no Ctrl T, eu posso diminuir ou aumentar a imagem de acordo com como eu quiser aplicar ela aqui, né? Então vamos supor que este é o tamanho que eu quero mesmo para minha capa e vou salvar essa capa então, né? Arquivo, salvar como, vou salvar no computador e vou salvar numa pasta Photoshop. Então aqui se chamará capa de revista. Arquivo Photoshop, PSD, salvar, ok. Então já salvamos essa imagem aqui, eu não preciso mais, eu posso fechar sem salvar, eu não vou salvar a imagem, fica só essa daqui. Bom, então o que eu preciso para a capa, né? Eu preciso de um texto, eu preciso de outros textos também para ilustrar, preciso de algumas outras imagens. Então, eu dei a ideia de como fazer um degradê. Mas se eu quiser fazer de uma outra forma, por exemplo, né? Eu vou criar uma nova camada, essa eu vou fechar.
essa camada que eu criei, vou colocar qualquer cor. Então, camada cor, lata de tinta, está aqui. Então, um fundo 2. E para esse fundo 2, eu vou entrar no Google ou numa imagem que eu já tenha no computador, por exemplo. Então, eu posso entrar aqui em abrir e vou buscar uma imagem que eu acho interessante para esse fundo. Pode ser, deixa eu ver aqui esta, pode ser essa imagem em JPEG, já em bitmap, né? Abrir. Então eu trouxe essa imagem que eu criei como uma superfície digital. Bom, essa imagem nós vamos levar para a capa. Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos clicar na ferramenta Mover, Ctrl C, capa, Ctrl V. Ela veio para cá. Então precisamos só adequar o tamanho dela. Então nós podemos dar um Ctrl T e aumentar o formato dela aqui. Assim. Então, fiquei como uma ideia de fundo de capa. Ela é maior que o papel A4, o papel 21 por 28, né? A gente vai clicar na camada, na ferramenta corte, dá 2 cliques e ela corta toda essa parte. Se eu não quiser essa cor tão intensa, por exemplo, aqui na frente, contrastando com o modelo, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, eu posso levar a camada fundo para cima da camada, aqui, por exemplo, imagem digital, né? Essa daqui. Trago para cima e essa camada fundo azul ou qualquer outra cor, pode ser também aqui um branco, por exemplo, um baldinho deixo branco, eu posso vir aqui em opacidade e trabalhar com uma certa transparência nela. Eu posso fazer isso aqui. Para ela não ficar tão forte, eu dou uma leve suavizada no tom dela assim, por exemplo, né? Então aqui a camada branco, fundo, né? Nós temos a camada aqui, modelo, temos a imagem digital e tem o fundo degradê, aqui é o degradê. Então é uma outra opção de fundo se a gente quiser, né? Então, ou eu quero assim, ou eu quero assim, né? Então, ficou dessa forma. Bom, vamos colocar um texto, né? Um nome para essa revista. Como que a gente vai criar o texto? Vamos começar com a cor branco mesmo. Vou dar um zoom mais próximo. Ferramenta T de texto. Eu clico na tela. O texto vai ser feito em branco mesmo, né? Então, eu cliquei aqui. Deixa eu levar ele para cima para poder enxergar esse texto. Aqui. Eu grifo o texto e digito o nome dela. Por exemplo, vamos pensar no nome de uma capa, né? Pode ser Fashion. Não. Uma ideia, né? Fashion Now. Ok. Ctrl menos. Vou dar um Ctrl T no texto e aumentar ele para ser um tamanho aqui de chamada da capa. Assim. Bom, podemos escolher uma outra fonte, né? Então, a gente seleciona novamente o texto. E aqui, nessa caixa, a gente escolhe tipos de textos, né? Que a gente achar mais interessante para essa capa. Também você pode pegar fontes, né? No site da fonte.com. Você pode buscar fontes lá também e baixar no seu computador. Então, esse texto, Ctrl T, eu vou aumentar um pouquinho mais. Vou deixar em branco mesmo e vou criar uma sombra escura para dar um destaque no texto. Como que eu faço isso? Eu clico em Ctrl J, eu criei mais uma camada de texto, ferramenta Mover, está aqui.
Essa camada eu vou mudar a cor. Posso pegar uma cor daqui, por exemplo, né? Esse cinza mais escuro com conta-gotas. Vou pegar esse tom, ele vem para cá. Ferramenta texto, com a camada selecionada, eu grifo o texto, clico na cor e dou um OK. E ele altera a cor para essa cor que foi criada agora. E posicionamos ela aqui e levamos a camada para baixo. Então ela vai criar uma sombra com o cursor setinha para baixo, para a esquerda, a gente pode ajustar ela. Se eu quiser um pouquinho mais escuro, é só eu clicar na cor, escurecer mais, selecionar a camada, que é essa camada que está embaixo, clicar na ferramenta texto, grifo o texto, clico na cor novamente, dou um OK e ele muda a cor. Só que eu mudei a cor da camada errada. Espera um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. A camada é esta aqui, ó, né? Seleciono aqui, grifo o texto. Deixa eu ver aqui, peraí. Esta camada. Eu vou grifar o texto aqui, então. Ela está mudando para de baixo. Espera um pouquinho. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu puxar essa camada para cá. Esta aqui, quero esta. Não está vindo por quê? Aqui. Eu quero trabalhar com esta cor aqui, nessa camada. Então eu vou clicar aqui, então OK, e ela escureceu. Então volta lá, vamos colocar lá novamente. Esta aqui embaixo, então ela dá um realce melhor, né? Fashion Now, nome da revista, pode pôr uma chamada, alguma coisa assim também, né? Essa imagem eu posso colocar mais para cá, de repente posso colocar mais uma, Ctrl J, copio, trago para cá, posso virar ao contrário, editar, transformação, virar horizontalmente, eu viro a imagem, essa imagem posso deixar um pouquinho menor, Ctrl T, diminuo como se fosse uma certa profundidade dela lá atrás, só que a gente percebe que ela está na frente, eu preciso que essa esteja na frente. Então eu valido aqui e levo esta primeira para frente, e ela vai ficar assim. A gente tem uma certa profundidade aqui. E dessa forma a gente cria essa ideia de uma composição. Podemos colocar outros textos, né? Então a gente pode pegar aqui esta fonte, né? Ctrl J, copiamos ela, puxamos. Eu quero uma fonte mais simples, então vou dar um Ctrl T menor. Posso manter essa fonte também, mas vamos supor que essa fonte é o logo, né? Tipo de logomarca. E aqui eu quero uma fonte mais comum, então eu vou grifar esse texto e vou mudar aqui para Arial, por exemplo. Texto em Arial. E eu quero regular, assim. Então o texto fica mais um texto padrão, né? Ctrl T diminui um pouquinho mais também. E aqui eu posso pôr umas chamadas, né? Então, por exemplo, né? Eu posso escrever aqui nova coleção. Nova coleção. 2022, por exemplo. Cores. Esse texto também um pouquinho menor. Assim.
Mais algumas chamadas, Ctrl+C, Ctrl+V, eu copio esse texto, trago ele para cá, por exemplo, levo ele para cima, camada total aqui, né? E aqui eu posso escrever desfile, né? Então, vamos grifar aqui esse texto, desfile, Fashion Week, São Paulo, por exemplo. Moda agora. Moda agora sustentável, por exemplo, né? Sustentabilidade. Alguns textos assim para a gente criar umas chamadas da revista, né? Então, podemos colocar aqui, e esse texto a gente pode deixar numa outra cor, preto, né? Então, por exemplo, vamos deixar aquela mais escura e grifo esse texto, clico aqui e aqui, e ele vai ficar dessa forma. E dessa forma a gente cria, então, uma ideia de capa, uma composição, né? Com degradê, com imagem de fundo, e fica dessa forma. Então, a gente salva ela em arquivo PSD, né? Então, capa de revista PSD. Por aqui, capa de revista 1. Salvar. Ok. E um arquivo JPEG, a gente vai salvar essa imagem toda e vai transformar num bitmap, né? Então, a gente clica em arquivo, salvar como. E aqui nós vamos mudar. Tira a camada, procura JPEG, salvar, aumenta o tamanho, né? E salvamos então o arquivo também em JPEG. Ok? É isso, pessoal.